Você prestou na descrição desse vídeo? Prestou bem atenção mesmo? A pergunta que eu fiz no vídeo, porque diz assim, Efésios 4, versículo 7. Ensina a salvação de toda a humanidade, independentemente de ela conhecer ou não a Cristo? Pois é, porque embora a descrição esteja em forma de pergunta, meu amigo, a resposta é sim. Sim, Efésios 4:7, que eu vou ler aqui para vocês, indica sim a salvação universal, ou seja, a redenção de toda a humanidade através de Cristo. Em outras palavras, o que Cristo fez lá na cruz foi exatamente, atinge com certeza a toda a humanidade, para o bem. Deixa eu ler aqui o versículo aqui para vocês aqui, ó. Efésios 4:7, ó. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. O verso 8. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. Você viu o que Cristo fez? Você prestou atenção? O que Cristo fez? Eu vou ler novamente para você, ó. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. Então, uma vez Cristo ter levado os prisioneiros, ele fez o quê? O texto é bem enfático. Ele deu dons aos homens, concedeu dons aos homens, né? Bom, essa palavra dons aqui, deixa eu ver bem aqui, dons, está no plural, né? Mas esses dons aqui não é dons do Espírito Santo, aqueles dons que as igrejas pentecostais alegam possuírem, não. Dons aqui são, na verdade, é a própria salvação. É tudo aquilo que leva, o homem, canaliza o homem e leva o homem para a salvação. Por isso, meu amigo, mas como foi que Cristo conseguiu? Porque ele tirou o problema. Veja que ele subiu às alturas levando prisioneiros. Essa tradução ela diz subiu às alturas levando prisioneiros, mas em outras traduções diz assim: ele subiu levando cativo o cativeiro. Está no mesmo. Não importa se é aquela ou esta versão. Mas eu gosto dessa versão porque ela é interessante, porque ela vai justamente ao encontro do pensamento universalista. Veja que como foi que Cristo conseguiu abrir as portas da salvação para toda a humanidade? É simples. Por quê? Porque ele levou os prisioneiros. Porque ele levou às alturas os prisioneiros. Quem são esses prisioneiros, amigo? Na verdade, isso aqui de acordo com... Isso aqui é uma mística. Entenda que isso aqui, Paulo está trabalhando em cima de uma mística. Entenda bem. Vamos entender o texto. Primeiramente, você tem que entender que Paulo está aqui falando as coisas dentro de um aspecto místico. Então, e também metafísico, né? Com certeza. Se é místico, então a gente entra um pouco na metafísica. Então, esses prisioneiros aqui, na verdade, são os espíritos, né? Vamos dizer assim, negativos, que de uma certa forma aprisionava e levava as pessoas à maldade, né? Mas o apóstolo Paulo aqui está afirmando, diante desse texto, que não, agora não.
todos, todos agora podem e devem ter acesso ao reino de Deus. Por quê? Porque o empecilho acabou. Não tem mais. Não existe mais o empecilho. O empecilho que antes havia, que impedia do homem se achegar a Deus e de Deus se achegar ao homem, acabou. Por quê? Porque Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, ele fez justamente isso. Ele eliminou, ele aniquilou, ele destruiu os seus inimigos. Ou seja, ele tirou do meio, né, aquilo que fazia a separação entre os homens e Deus, ele baniu, ele eliminou. E Paulo fala do que eu estou dizendo aqui usando essa linguagem mística, essa linguagem metafísica. Então, meu amigo, fique ciente de que esse texto, sim, ele dá margem para o pensamento universalista. Sim, senhor. É claro que você não vai ouvir uma exposição, um pastor que lê um texto desse, ou mesmo um padre, ele jamais ele vai interpretar assim essa passagem. Por que ele não vai interpretar assim? Ele vai dar um outro sentido. Por quê? Porque ele defende a tese de que somente na igreja e a igreja será salva. Ou seja, a pessoa tem que estar dentro da igreja para ser salva. Fora dela, não há salvação. Mas a gente sabe que isso é uma interpretação tendenciosa e conveniente, né, digamos assim. Mas a verdadeira intenção de Paulo aqui é justamente mostrar que não há mais entre o homem e Deus o homem nenhum impedimento. Por quê? Porque Deus em Jesus Cristo aniquilou, ele levou. Agora não tem mais. Essa que é a verdade. Aqui a linguagem é a linguagem da guerra. Como é que uma nação guerreira faz com os seus com aquela outra nação na qual ela subjugou, com seus subjugados, no caso? Eles levam cativos, não é isso? Levam, então são derrotados. Então, aquela nação que perdeu para outra nação guerreira, aquela nação que perdeu para outra nação, ela seria, no caso, os prisioneiros, porque é isso que faz. Você concorda? Pois é isso que o apóstolo Paulo está nos transmitindo aqui, que no mundo espiritual havia justamente esse, esse poder que impedia o acesso das pessoas a Deus, mas não há mais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus, ele aniquilou esses poderes. Então, amigo, fique com essa palavra hoje. Obrigado.